Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes para proceder à leitura da ata da última sessão. Senhor presidente, eu faço a leitura da ata da 115ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 18ª legislatura, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 4 de dezembro de 2018, com a presidência dos deputados Silvio Drevik, Leonel Pavan e Maurício Skudlar, e a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenscheid, Ana Paula Lima e Maurício Skudlar. Às 14 horas do dia 4 de dezembro do ano 2018, nessa cidade, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária e, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e pediu para que o deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, pudesse fazer a leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição e em breves comunicações, ocupar a tribuna os senhores deputados Luciane Carminati, Dirceu Dresch e Leonel Arcângelo Pavan, no horário destinado aos partidos. Foi destinado a ocupar a tribuna os senhores deputados João Amin e Maurício Skudlar, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, e Neudi Sareta, pelo Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão e até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável ao ofício 12/2017. Foram aprovadas ainda as redações finais exaradas aos projetos de leis números 112, 162, 195, 201, 228, 249, 260, 278, 283, 284 e 285/2018. Em seguida, após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja e Valdir Cobalcini, foi aprovado em turno único por maioria dos votos contrários dos senhores deputados Kennedy Nunes, Fernando Coruja, João Amin e a senhora deputada Luciane Carminati, a admissibilidade da medida provisória número 222/2018. Também foi discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, César Valdugo e Valdir Cobalcini e, após aprovado em turno único por maioria dos votos contrários dos senhores deputados Kennedy Nunes, Valdir Cobalcini, Mário Marcondes, Rodrigo Minotto, João Amin, Fernando Coruja e das senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Paula Lima, a admissibilidade da medida provisória 225/2018. Prosseguindo, foi retirada de pauta pelo presidente a admissibilidade da medida provisória 224/2018, após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Neudi Sareta, Kennedy Nunes, Valdir Cobalcini e a senhora deputada Luciane Carminati. Foi mantido o veto encaminhado pela mensagem 1217/2018, aposto ao projeto de lei número 182/2017, totalizando 10 votos sim, 17 votos não, sem qualquer voto contrário ou abstenção. Continuando, e após ser discutido pelos senhores deputados Fernando Coruja, Gelson Merizio, Neudi Sareta, Kennedy Nunes e Valdir Cobalcini, foi rejeitado o veto encaminhado pela mensagem número 1264/2018, aposto ao projeto de lei número 90/2016, totalizando 3 votos sim, 24 votos não e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Também foi discutido pelos senhores deputados Kennedy Nunes, Fernando Coruja, César Valduga, Valdir Cobalcini e Luiz Vampiro, e logo após mantido o veto encaminhado pela mensagem 1266/2018, aposto ao projeto de lei número 361/2016, totalizando 5 votos sim, 20 votos não e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Ainda foram submetidas à votação e aprovados em segundo turno os projetos de leis número 315/2015,
com emenda substitutiva global, bem como 215 e 251/2018. Por fim, foram aprovados em turno único os projetos de leis número 99 e 274/2018. Depois de ser discutido pelos senhores deputados Maurício Coudilac, Leonel Pavan, Kennedy Nunes e a senhora deputada Luciane Caminati, deixou de ser votada por falta de quórum a proposta de emenda constitucional número 4/2015. Foram aprovados ainda os pedidos de informação número 174 a 176/2018 e as moções número 300 a 303/2018. Outros sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 918, 920, 922, 925, 928 a 932, 935, 939, 952 a 956, 960 e 961/2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações números 482 a 489. As demais moções e requerimentos deixaram de ser votadas por falta de quórum. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos e nada mais havendo, senhor presidente. Antes de encerrar a presente sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E para constar, eu, primeiro secretário, mandei digitar e lavrar a presente ata. Senhor presidente, eu fiz a leitura da ata da sessão anterior, que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, a ata acaba de ser lida. Não havendo quem quer discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça com sem conta aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Por acordo entre o deputado Leonel Pavan e o padre Pedro, deputado Padre Pedro, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, o assunto que me traz a esta tribuna, à tarde de hoje, é referente a um projeto de lei que nós aprovamos no dia de ontem, nesta casa, que é o projeto de lei 99/2018, que altera a lei 15.736 de 2012, que dispõe sobre a psicultura no estado de Santa Catarina. Portanto, um projeto extremamente importante e muito aguardado pelos nossos psicultores de todo o nosso estado. Houveram, nesses dias, muitas manifestações pedindo para que fosse apreciado nesta casa e, ao mesmo tempo, também que se tornasse lei, porque esse projeto, ele faz uma adequação à lei do Código Brasileiro, Código Florestal Brasileiro, e o Código Ambiental de Santa Catarina. E essa adequação alivia enormemente os nossos psicultores em todo o nosso estado, porque legaliza a atividade da psicultura, tendo em vista que a atividade da psicultura hoje não é só uma questão de Santa Catarina, mas de todo o nosso país. Ela está ou desenvolvida
basicamente 100% dela em área de preservação permanente. E claro que, não havendo um marco que possa adequar ao Código Florestal Brasileiro e ao Código Ambiental de Santa Catarina, os nossos agricultores viviam numa certa insegurança para poder desenvolver a piscicultura. Mas não era só a questão de garantir o efetivo serviço, trabalho dos nossos piscicultores, o desenvolvimento de sua atividade, mas, acima de tudo, permite aos nossos agricultores a possibilidade de acessarem, deputado Valduga, a recursos de instituições financeiras para poder viabilizar a atividade da piscicultura. Nesse sentido, essa lei, ela tem um significado muito forte para todo o setor da piscicultura, tendo em vista, Sareta, que o nosso estado é o 4º produtor de pescados do Brasil. E eu acredito que, a partir desta adequação, este setor ele vai dar passos significativos no que diz respeito à produção de peixes pela agricultura familiar, porque este projeto ele trata especificamente das águas continentais, portanto, da nossa agricultura familiar. E certamente, além de legalizar todo esse setor e de possibilitar o agricultor produzir com tranquilidade a piscicultura, produzir peixes, ele pode viabilizar também, então, processo de recursos para facilitar o desenvolvimento de sua atividade, gerando assim renda e, ao mesmo tempo, também mantendo esta importante atividade lá na agricultura, sem violar ou prejudicar o meio ambiente, porque é uma atividade limpa, né? E que tem um potencial muito grande em todo este nosso estado. Por isso, Valduga, nós fazemos aqui elogios, né, a este encaminhamento e a este parlamento que entendeu a importância desta lei para a nossa piscicultura no estado de Santa Catarina. Mas ouço Vossa Excelência. Muito bem, deputado Padre Pedro, que Vossa Excelência tem sido um grande interlocutor, junto com o governo do estado, para que não tivesse vícios de origem esse projeto, vindo do Executivo, para que, enfim, essa casa pudesse apreciar e, principalmente, adequar dentro da legislação, olhando sobre o aspecto, principalmente, da constitucionalidade. Mas o muito importante mesmo, deputado Padre Pedro, e que Vossa Excelência tem muito trabalhado, especificamente sobre essa matéria, que esse projeto, ele vem fazer a compensação das áreas já consolidadas no estado de Santa Catarina. Aquelas áreas consolidadas que já exercem, portanto, esse trabalho, e que muitas delas, quando consolidadas, não respeitavam um novo Código Ambiental. E esse projeto dá
trabalha este princípio da razoabilidade, principalmente de permitir que aqueles que já têm as áreas consolidadas, que já construíram naquele tempo, que não tinham essas regras, que o Código Ambiental ele foi se aperfeiçoando, foi mudando. E como é que faz esse agricultor, portanto, aonde que já há tempo desenvolve esse trabalho e que é muito importante para a economia do estado de Santa Catarina, possa permanecer vivo, possa permanecer trabalhando, aonde que se flexibiliza uma lei, aonde, que permite a consolidação dessas áreas. Até para que a população catarinense entenda, de uma forma mais simples, aqueles açudes já existentes de muito tempo, que lá foi construído, ou seja, dentro de regras daquela época, do velho Código Ambiental, e que não tem como eles se adaptarem ao novo Código Ambiental, até porque é uma área já considerada consolidada. E quero lhe parabenizar, deputado Padre Pedro, que eu sei que Vossa Excelência tem trabalhado há muito tempo. Antes, inclusive, de eu chegar nessa casa, me lembro de suas manifestações aqui, da luta que Vossa Excelência fazia para que, enfim, esse projeto viesse a se tornar uma realidade aqui no estado de Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, deputado Valduga, são mais de 90% de áreas que vivem nessa situação. Então, ali está a grande importância deste projeto. Exatamente. Então, para concluir, Padre Pedro, só quero parabenizar. Sei que muitos deputados dessa casa aqui foram, enfim, consultados também, interagiram também, mas que, enfim, agora está prestes a ser uma realidade do nosso estado. Parabéns, deputado. Valeu, deputado Valduga. Só para fazer a menção também, deputado presidente Silvio, da participação efetiva da IPAGRE e da Secretaria da Agricultura, e aqui eu faço referência ao nosso companheiro deputado Moacir Soupelsa. Mais um minuto, deputado. Só para concluir, senhor presidente, fazer a menção do envolvimento do deputado Moacir Soupelsa e da nossa Comissão da Agricultura e Pesca, todos os membros, e aqui fazer uma menção especial também ao José Milton Schaeffer, que também esteve contribuindo neste processo todo para que este projeto de lei, à tarde de ontem, fosse aprovado nesta casa, possibilitando e garantindo aos nossos piscicultores desenvolver atividade dentro da legalidade. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, deputado Leonel Pavan, por até 10 minutos. Querido amigo presidente Silvio, senhores parlamentares, minha saudação especial a cada um e a cada uma. Eu vou fugir um pouco hoje aqui do que essa tribuna tem me usado ao longo dos 4 anos, de quando sempre que podíamos apontávamos erros, apontávamos acertos, mostrávamos caminhos, mas muitas vezes eu também aqui devo ter errado nos meus pronunciamentos. Nem sempre aquilo que eu defendia talvez fosse o caminho mais correto, mas com certeza ao longo desses meus 4 anos nós procuramos acertar o maior número de projetos possível aqui dessa casa. Então, usei essa tribuna por inúmeras vezes. E muitas coisas que nós aqui falamos, nós conseguimos êxito.
e ontem eu me referi aqui sobre o Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que desde o primeiro pronunciamento meu, eu comecei a bater para que iniciássemos a construção, e nós vamos entregar, pastor, nós vamos entregar agora, neste mês, a obra pronta. O maior centro de eventos do sul do Brasil, com o maior pavilhão da América Latina sem coluna. Fenomenal. Mas, quando eu falo que vou fugir um pouco do minha forma de fazer meus pronunciamentos aqui, cobrando, exigindo, mostrando caminhos, hoje eu quero agradecer. E ainda não chegou a vez de eu agradecer a cada um e a cada uma dos meus amigos parlamentares, das amizades que eu aqui construí, da assessoria desta casa, de funcionários efetivos, concursados, funcionários nomeados, mas pessoas que foram fundamentais para nós. Hoje eu quero fazer um agradecimento especialmente à minha equipe. Tivemos um sucesso, acho que alcançamos o sucesso desejado nesse período. Não disputei a eleição por vários motivos que me levaram a esse caminho. Um dos motivos maiores foi porque eu ainda estava em recuperação de um AVC, que me deixou algumas sequelas, mas, graças a Deus, todas elas desapareceram. Até um funcionário meu brinca, a única sequela que deixou foi a de não querer concorrer à eleição este ano. Essa foi a sequela, ficar fora de uma eleição, né? De não concorrer. Mas eu quero aqui citar alguns dos meus funcionários, porque nós temos uma demanda, temos um número expressivo dentro da legislação, alguns dos meus funcionários que foram do início ao fim. Por exemplo, quero citar aqui o Gilberto Gadotti, que você já deve conhecer. Ele exerceu importante papel quando eu fui vice-governador, governador, foi secretário regional, exerceu funções importantes quando eu fui prefeito a primeira vez em Balneário Camboriú, de 89 a 92, quando eu fui prefeito pela segunda vez, quando eu fui prefeito pela terceira vez. Foi muito importante no Senado Federal. Eu quero aqui agradecer ao querido amigo Gilberto Gadotti. Quero agradecer aqui o profissional Carlos Melo, um dos jornalistas mais renomados do estado de Santa Catarina, um homem profissional de grande estirpe, educado, querido. Esse, da mesma forma, esteve em todos os meus mandatos. Carlos Melo participou, aliás, só não participou do meu primeiro mandato de prefeito, mas o segundo, terceiro do Senado Federal, vice-governador, governador, foi assessor também da Casan e agora assessor à liderança. Os meus cumprimentos ao querido amigo Carlos Melo. Enaltecer também aqui o Maurício. Maurício Freitas tem uma larga experiência na área de comunicação, pois assessorou deputados federais, assessorou a ex-governadora Ieda Cruzes do Rio Grande do Sul, e me assessorou aqui nesse período todo que esteve conosco, como vice-governador, como na campanha de 2014, como deputado estadual, e também foi um grande comunicador da TV Litoral Panorama. E também revisava aqui os nossos pronunciamentos. Eu quero aqui dizer muito obrigado ao Maurício Freitas, que tem uma grande e larga experiência em diversas assessorias pelo Brasil afora. Da mesma forma, essa dupla fantástica que eu tinha de Carlos Melo e Maurício Freitas. Muito obrigado. Fazer uma menção aqui a Analine.
A Naline foi uma das baluartes nossa, quando eu presidi o partido por diversas vezes, o PSDB de Santa Catarina. E ela comandou quase toda a estrutura do meu PSDB de Santa Catarina, que eu fui presidente, e agora também como no meu gabinete. Naline, que é uma pessoa de alto poder, espírito público, que tenho por ela uma profunda admiração, quero agradecê-la por ter estado conosco durante também esses nossos 4 anos. Quero aqui citar a Silvia. A Silvia, ela não teve todo esse período comigo, mas uma revelação do meu gabinete, no controle do orçamento, das leis, do acompanhamento nas comissões. E agradeço a doutora Silvia, advogada, que contribuiu em muito para que pudéssemos também desempenhar um bom papel aqui nessa casa. Conheci o Gabriel Bazei, conheci quando retornei aqui para a Casa Legislativa, e esse moço tem feito um trabalho fenomenal. Podíamos dizer que, devido ao seu carisma, à sua educação, conseguiu aumentar ainda mais seu leque de amizade e melhorar a nossa equipe. Meu muito obrigado. A Olhar Secato, meu assessor lá do Oeste, Santa Catarina, espero que ele seja prefeito de Xanxerê um dia. Olhar Secato, um jovem, um engenheiro, doutor Olhar, de uma educação ímpar, respeitoso, respeitado. Ele também contribuiu muito com o meu gabinete. Para não enumerar todos, mas faço questão de citar aqui realmente quem está no dia a dia comigo. Carlos Melo, Clarice, Naline, Maurício e Silvia. Muito obrigado. Muitos nos encontram pelas ruas, olha, parabéns pelo teu trabalho, pela tua coragem, ou pelo teu discernimento, ou pela atenção que eu recebi no gabinete. Abriram as portas, ofereceram um cafezinho, me forneceram o que eu precisava. E eu só podia dizer o seguinte, olha, eu não estava lá, mas lá estavam os meus braços, os meus dedos, o meu comando. Lá estavam pessoas que eu deposito total confiança e que honraram sua missão de grandes funcionários. Então, o meu agradecimento é porque vocês me levaram a rincões mais longínquos de nosso Brasil em função daquilo que nós realizamos. Muito obrigado, e fica aqui esse meu pronunciamento em nome de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Farei um outro, como obrigação, como um dever, a todos os demais desta casa, porque aqui eu fui muito bem recebido. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Maurício Kudilarski. Está aí. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, lideranças todos aqui presentes. Deputado Leonel Pavan, cada sessão aí fazendo uma despedida, né? E um agradecimento. Gratidão é um dos valores mais importantes do ser humano. Aquela pessoa que tem gratidão, pode saber que tem um senso de respeito, de amor ao próximo, e isso é muito importante. Parabenizar cada dia que a gente passa lá, ver aquela obra dos 100 eventos mais adiantado. O deputado Adirce virou um caos. Tinha fila lá em Palhoça, quem queria vir por Barreiros estava lá na Marinha,
quem vinha pela via expressa, a via expressa, trancou tudo, e isso em razão, principalmente, da omissão do governo, que ficou 8 anos aí, se preocupou e gastou muito com a ponte Hercílio Luz e não se preocupou com uma 4ª ponte, mais uma ligação continente-ilha, ilha-continente. Infelizmente, a gente vê o estresse, o prejuízo financeiro que as empresas, que os trabalhadores, que as pessoas estão tendo por essa falta de planejamento do governo do Estado. Agora nós vemos o governo federal fazendo mais 2 faixas na via expressa, que não vai resolver muito, porque quando chegar na ponte, se tiver qualquer problema, tiver um acidente, tiver congestionamento, o trânsito vai continuar parado. Então é importante que a Assembleia Legislativa, é importante que o governo do Estado, é importante que as próprias entidades, a Fiesc, Facisc, FCDL, tenham uma preocupação efetivamente no projeto da 4ª ponte ligando ilha a continente. Infelizmente, a situação é muito grave, cada dia nós vemos piorar. Agora vai chegar a época de operação veraneio e certamente o caos será ainda maior. Claro, diminui um pouco em razão de que vem o período de férias escolares, reduz um pouco o movimento em razão da Universidade Federal, mas com o número de turistas, realmente essa situação tende a piorar. Então, deputado Leonel Pavan, é urgente o projeto de uma 4ª ponte ligando ilha a continente. Sofre todo mundo, porque quem sai lá do oeste, quem sai do norte, do sul, para tratar qualquer assunto na capital do estado, e a gente vê ali as emergências, ambulância tendo que ligar a sirene, entrar no meio daquele trânsito, tentar conseguir a passagem para levar os pacientes, as urgências ao seu destino. E temos que ter essa prioridade. A 4ª ponte é fundamental. Como é fundamental a conclusão da BR-470, da 282, da 163, que são obras aí de infraestrutura e que prejudicam em muito a população e a economia de Santa Catarina. Então, nós temos que ter algumas prioridades. Uma das prioridades tem que ser a 4ª ponte, Florianópolis, continente-ilha, ilha-continente. Não pode continuar do jeito que está. Qualquer queda de moto ou uma colisão traseira já provoca o congestionamento integral de toda a grande Florianópolis. Todos os municípios acabam ficando prejudicados com essa situação. Então, a questão da infraestrutura é algo que vai ter que ser visto logo no início desse novo governo, seja na questão das obras estaduais, seja na questão das obras federais, vai ter que ser feito algo urgente. Santa Catarina não vai continuar se gabando, como diz, de que é o primeiro nisso, é o primeiro naquilo, na produção, mas numa produção e essa posição de primeiro conquistado pelos empresários, pelo trabalhador, pelas indústrias, enquanto o governo, que faz a própria propaganda, dizendo que é o melhor em tudo, não dá a sua contrapartida. Então, acho importante que se reveja essa situação. É urgente o projeto, a execução de uma nova ponte ilha-continente, além
da infraestrutura no nosso Estado, tanto nas rodovias federais, como eu citei, principalmente a 470, pessoas que vieram para a capital tratar de audiência aqui, e diz, nós levamos 5, 6 horas para chegar de Rio do Sul até Itajaí. E é o período que a gente leva com um pouco de movimento na 470. O mesmo problema em alguns trechos da 282 e o trecho calamitoso da 163 no extremo oeste de Santa Catarina. Então, muito importante que se adote essas providências. Vi aí que o governador eleito diz que vai se desfazer das 2 aeronaves do governo do Estado, que pelo valor, até não é um valor elevado, 2 milhões, nós queríamos que pudesse vir mais recursos para o caixa do governo, mas o custo de equipe, manutenção, piloto desses 2 aviões é um custo de 12 a 14 milhões por ano. É muito elevado o custo. E esse recurso pode ser aplicado em infraestrutura, pode ser aplicado em saúde, pode ser aplicado em outras prioridades. Então, vejo que o governo vem com a visão de enxugamento, tem que enxugar secretarias, tem que enxugar veículos, imóveis, prédios, tudo isso é importante. Inclusive, ontem eu recebia de um sargento da Polícia Militar a sugestão de enxugamento das próprias, dos comandos regionais da PM e do Bombeiro, que nós temos comando que, sob a necessidade de um controle regional, mas que tira policial da rua, que coloca policial na atividade administrativa e que realmente nós temos que ver. Também são fatores importantes. O enxugamento das estruturas de comandos de parte administrativa de órgãos que efetivamente, na parte operacional, precisam de mais efetivo, precisam de mais infraestrutura, mas que não precisam, na parte administrativa e burocrática, ser tão grande. Quando a população, às vezes, vem pedir, nós queremos que transforme a nossa companhia em batalhão. O povo não está querendo dizer que quer mais parte burocrática, mais comando administrativo, quer mais policiais nas ruas. Então, aumentar a força e a valorização do profissional, do operacional em todas as áreas, especialmente na segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Leonel Pavan. Tem um ditado popular que fala assim: os últimos serão os primeiros. E eu poderia usar essa palavra, essa frase, justamente em relação a uma pessoa na minha equipe, Clarice Euriques, e que eu não citei o seu nome antes. Os últimos serão os primeiros. Aqui faço um agradecimento individual, pessoal. Há 12 anos, cuidando minha agenda, meus caminhos, meus compromissos, entrando aqui nessa casa às 6h30, 7 horas da manhã e saindo 9h30, 10 horas da noite, cuidando todo o nosso trabalho, uma agenda completa de compromissos pessoais e compromissos políticos aqui dessa casa, me deixando a par de tudo. Meu agradecimento especial. Mais um minuto, deputado. Vai ser, obrigado. Meu agradecimento especial a Clarice Euriques. Isso sem diminuir nenhum outro funcionário de minha equipe, sem desmerecer nenhum outro, mas todos merecem minha atenção e meu reconhecimento eterno. E quero incluir o seu nome
dela na relação que há pouco eu mencionei através da tribuna deste rico parlamento do nosso Brasil, desta casa que é um exemplo para todos nós. Muito obrigado. Feito o registro, deputado Leonel Pavan, fim das breves comunicações. Agora nós vamos para o horário destinado aos partidos políticos, de acordo com o artigo 103. O primeiro horário pertence ao MDB, o segundo ao PSDB, Partido dos Trabalhadores. Perdão. O deputado Leonel Pavan está cedendo para o deputado César Valduga por até 7 minutos. Saudar Vossa Excelência, nosso presidente Silvio Drevit, nosso querido presidente Silvio, saudar senhores deputados, senhoras deputadas, servidores aqui dessa casa, também, em especial, as nossas taquígrafas, a quem nos acompanha via TVA, rádio digital, e também, de uma forma muito especial, ele que é suplente de deputado estadual, o André de Oliveira, que prestigia esta casa no dia de hoje. Quero agradecer ao deputado Pavan, que cede o horário do seu partido para que eu pudesse, enfim, me manifestar e que não poderia deixar passar batido com relação à nossa grande Chapecoense, a nossa Chape. Gostaria, senhor presidente, de tratar nessa tarde, portanto, desse tema que é um orgulho para Chapecó, para o nosso estado de Santa Catarina também, nosso país, que é o sucesso da nossa querida Chapecoense e sua permanência na Série A. Nossa Chapecoense é motivo de orgulho para a nossa cidade e região. E é com esse orgulho que nós, chapecoenses, vemos a nossa Chape fazer história a cada temporada, superando cada desafio. A pujança de nosso município se expressa muito, apropriadamente, em 2 grandes ícones. Na economia, através das nossas agroindústrias, através da metalmecânica, através da agricultura familiar, através do agronegócio, enfim, do comércio diversificado, mas também no esporte, que é a nossa Chapecoense. É fundamental reconhecer, deputado Salvaro, a importância da Chapecoense na economia de nosso município, aumentando significativamente a ocupação em hotéis e refletindo positivamente no nosso comércio. Para além dos aspectos econômicos, como aqui estava comentando, a Chapecoense se torna um marco de união, solidariedade e amor por Chapecó. É incrível, deputado Maurício, o que expressa o esporte, o que expressa a nossa Chapecoense. Ao rememorar o trágico acidente que tirou a vida de nossos guerreiros, jogadores, equipe técnica e imprensa, também rememoramos os laços de carinho, afeto e solidariedade que se formaram em todo o Brasil, mas também com expressões de afeto e consolo de todas as partes do mundo, em especial de nossa gente chapecoense e do povo do nosso grande oeste. Hoje, assegurada a nossa participação na Série A, a Chape segue com o grande desafio de seguir sendo esse símbolo de resistência e de orgulho de nossa gente, ressurgindo novamente das cinzas, mas que aquele sentimento dos nossos jogadores, dos nossos atletas, da equipe técnica,
da torcida organizada, que são várias, mas da nossa população do Grande Oeste, tornou-se uma grande resistência e de orgulho para a nossa gente. E sabemos que o caminho para que isso pudesse acontecer é repleto de pessoas que se dedicaram à construção da Chapecoense, de diversos empresários e personalidades que acreditaram e investiram nesse projeto. Mas não só empresários, as pessoas, o qual sempre aqui destacamos que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O ser é muito mais importante do que o ter, e a Chapecoense provou e mostrou para o mundo, e para o Brasil principalmente, retornando daquele momento tragédico, difícil, mas que resistira todas as dificuldades. É justo, senhor presidente, recordar e reconhecer a dedicação de muitas pessoas, envolvidas diretamente como equipe técnica, e, claro, os jogadores. Entre os desafios que temos pela frente, aponto o necessário incremento de investimento em esporte, contemplando o esporte de base e fortalecendo o esporte profissional. Os resultados do investimento no esporte são a melhoria da qualidade de vida da população, a prevenção do uso de drogas, e ao fortalecermos o esporte profissional, garantimos também retorno econômico e contribuímos com a geração de emprego e renda, não só em Chapecó, mas para todo o estado de Santa Catarina, não só para Chapecó, mas para a nossa grande região do nosso oeste. O investimento no esporte é um grande jogo de ganha-ganha, que contempla e agrega positivamente no resultado de políticas públicas, na inserção social, na participação, no envolvimento, mas acima da sensibilidade daqueles que acreditam num mundo melhor, tendo reflexos significativos, portanto, em inúmeras áreas. Nosso Verdão do Oeste torna cada campeonato uma oportunidade nova de ganhar experiência e trazer os olhos do Brasil e da América para Chapecó. Mesmo quando muita gente duvidava, nossos guerreiros entraram em campo em 2013, um ano depois de ter conquistado o acesso à Série B, e nos emocionaram com o acesso à Série A do Campeonato Catarinense. E o bom desempenho na Copa Sul-Americana em 2015 nos rendeu uma vitória épica sobre o centenário River Plate, que infelizmente a classificação não veio, mas a experiência que a Chape ganhou ficara para sempre. Seriam essas minhas manifestações. Parabéns, Chape. Parabéns, Chapecoense. Parabéns. Eu estou aqui em homenagem à Chape. Obrigado, deputado. 30 segundos. Aqui também fazer justiça com o nosso companheiro, amigo, deputado Leonel Pavan, que sempre vem com a gravata verde e que foi sempre um grande torcedor da nossa Chapecoense, lá de Ponta Serrada, do nosso Grande Oeste, e sempre estimulou. Ele que foi prefeito, vereador, vice-governador, senador, deputado, governador do estado de Santa Catarina, e para nós é uma honra muito grande ter Vossa Excelência conosco e aprendermos. Parabéns pelo pronunciamento aí, deputado César Valduga, o nosso reconhecimento a Chapecoense, pelo quanto engrandece o nosso estado de Santa Catarina. Ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o líder, deputado Dirceu Dresch. Vossa Excelência tem até 7 minutos. Muito bem, presidente. Quero cumprimentar os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Eu quero trazer hoje registrar com um sentimento
A morte aos 88 anos. Justamente neste momento onde 27 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregadas, subocupadas, precisariam dele, do velhinho Ministério do Trabalho. 88 anos, criado por Getúlio Vargas, deixa de existir como órgão autônomo e independente para defender o trabalhador e a trabalhadora brasileira, como está previsto na Constituição, para justificar a morte do Ministério do Trabalho. Agora, não se pode usar este argumento, a corrupção praticada por certas pessoas, para destruir um órgão de proteção do trabalhador e da trabalhadora. Isto é um absurdo. O que se precisa é implantar mecanismos contra a corrupção e não jogar a água suja com a criança fora. Querem satisfazer o desejo perverso de quem financiou a campanha eleitoral do presidente eleito. Esse pessoal que tentou colocar cabresto nos funcionários, obrigando eles a votarem conforme seus interesses. Grandes latifundiários que estão na lista suja do trabalho escravo devido ao trabalho de fiscais do Ministério do Trabalho. Fica evidente que estão usando de uma situação, de um discurso fajuta para aniquilar o Ministério do Trabalho por motivos ideológicos. Na prática, a extinção do Ministério é pura retaliação. O Ministério do Trabalho precisa ser preservado e melhorado para garantir os direitos dos trabalhadores, garantir políticas de geração de emprego e renda. Este é o grande papel seu, sendo peça-chave para o desenvolvimento com inclusão social do Brasil, como fez durante o seu governo o presidente Lula. O Brasil tem compromisso internacional com a fiscalização do trabalho, feito de forma independente. O Brasil, de Bolsonaro, está rasgando acordos internacionais. Isto terá impacto no comércio exterior com países e empresas que exigem esses mecanismos de proteção social e da economia solidária. Estamos diante de uma medida desastrosa para um país que amarga 27 milhões de desempregados e subocupados. Repito, é irônico. O maior problema do Brasil hoje é o desemprego e o governo eleito vai aniquilar o ministério responsável pela política de geração de emprego e renda neste país. No processo de esquartejamento do Ministério do Trabalho, o presidente eleito quer repassar a área responsável pela emissão de registros sindicais para o Ministério da Justiça. Vai subordinar atividades sindicais à jurisdição policial. É mais um passo na criminalização dos movimentos sociais e na liberdade de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. É um absurdo os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, dinheiro do trabalhador e da trabalhadora para ações de fomento ao emprego, que hoje soma mais de 1 trilhão, vai parar na mão do Ministério da Economia. Vão meter a mão no dinheiro do trabalhador para dar ao mercado financeiro, para os banqueiros e especuladores. O fim do Ministério do Trabalho significa o fim da fiscalização ao trabalho escravo, da fiscalização que assegura os cumprimentos das leis de proteção ao trabalhador, do mecanismo de equilíbrio entre o poder do capital e a mão de obra. É o início da perseguição aos movimentos sindicais. Tudo isso, senhor presidente, tudo o que passa
nestes últimos dias, mas esta ação desnuda todo o golpe que aconteceu no Brasil, que era o golpe também contra os trabalhadores e trabalhadoras. Já perdemos a CLT, agora mais a perda do Ministério do Trabalho e assim por diante. Aos poucos, os trabalhadores e trabalhadoras desse país, inclusive muitos deles, de forma mentirosa, caluniosa, corrupta, convenceram esses trabalhadores e trabalhadoras que o problema do Brasil era a corrupção. Está aqui um dos grandes elementos do golpe do Brasil, além de tantos outros, um deles é deixar o trabalhador e a trabalhadora brasileira sem uma política de proteção frente ao grande capital, especialmente internacional, sem proteção de legislação, do ministério que cuide do trabalhador, mas também cuide da política de geração de emprego e renda, financie estratégias de formação, de capacitação, inclusive, de geração de novos empregos. Este é o nosso registro da denúncia da morte aos 88 anos do Ministério do Trabalho, que contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso país. Próximo horário pertence ao PSC, próximo horário pertence ao PSD, próximo horário pertence ao Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Podemos. Deputado Zé Milton, Vossa Excelência tem o tempo de até 13 minutos. Caro deputado Maurício, senhores deputados, eu venho hoje aqui à tribuna trazer a todos e a Santa Catarina uma grande reflexão. A nossa grande preocupação, estamos findando um governo de 16 anos e, mais uma vez, o governador utilizaram nesse período os altos índices do desenvolvimento agrícola e da importância econômica da agropecuária catarinense, seja na balança comercial de exportação, que sempre liderou, seja nas questões internas, seja na pujança da nossa agricultura familiar, e até aqui, terminando o ano, e o governo do Estado não teve a sensibilidade de ouvir os trabalhadores do SEASA, da EPAGRE, da SIDASC, para pelo menos recuperar as perdas salariais. Deputado Cleito Salvaro, de 1,6%. Hoje pela manhã nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça a reposição salarial dos servidores do Ministério Público, de 1,6%. Isso impacta em R$600 mil a folha dessas três instituições que são quem tocam a agricultura catarinense, porque a Secretaria da Agricultura tem menos de 9 funcionários aqui em Santa Catarina. A gente fica irritado, porque Santa Catarina se destaca pela agroindústria, pelo trabalho da sua agropecuária, pela nossa pesquisa agropecuária que desenvolveu a maçã, o alho, o arroz, a bovinocultura de leite, enfim, tantas, a cebola. Somos recordistas de produção de uma série de atividades, mas não conseguimos sensibilizar a equipe do governador Eduardo Moreira para reconhecer a importância dos trabalhadores que entram porteira adentro todos os dias para levar conhecimento e tecnologia para os nossos agricultores. Está aí os sindicatos se humilhando, batendo perna de porta em porta para serem ouvidos para uma pequena reposição. Isto, esse ano, deputado Maurício Scudilhac, que a SIDASC e a EPAGRE
através dos seus planos de demissão voluntária, economizaram mais de 2 milhões por mês nas suas folhas de pagamento. E mesmo assim, não sensibilizaram a Secretaria de Estado da Agricultura, a Casa Civil e o Governo do Estado para reconhecer a importância desses trabalhadores. Santa Catarina é livre, tem um status sanitário, livre de febre aftosa e de uma série de enfermidades, que possibilita ao governador viajar para a China, para o Japão, para o Oriente Médio, para vender carne, para gerar emprego, mas mesmo assim não temos o reconhecimento. Falo aqui como epagriano que sou, do governo do Estado, com os trabalhadores dessas instituições, que tocam o dia a dia, que pesquisam, que levam tecnologia, com uma reposição que a princípio não faz diferença, 1,6%. Mas ao longo de uma carreira de um médico sanitarista, de um engenheiro agrônomo pesquisador, de um extensionista que está lá no campo, impacta sim as condições de trabalho e aquilo que ele vai ter disponível para a sua família. Mas mais nos dói na alma ainda é ver fechar um ciclo de um governo e não ver o reconhecimento. E ter acompanhado ao longo desse ciclo governadores, secretários de agricultura, falarem bem dos números da nossa agropecuária. Mas agora, essas mesmas pessoas não têm a coragem de adentrarem na Secretaria da Fazenda, na sala do governador Eduardo Moreira, e pedir a ele o reconhecimento para essa categoria. É uma pena que a agropecuária catarinense esteja passando por esse momento, principalmente os funcionários, gente que dedicou uma vida inteira, quase que uma missão, ser extensionista, andar no sol, na chuva, levando tecnologia para o pequeno agricultor. Transformar a produção de leite de Santa Catarina, que cresce quase 20% ao ano, graças às tecnologias desenvolvidas pela EPAGRE, a assistência técnica da EPAGRE e da SIDASC, graças ao nosso status sanitário, gerando oportunidade. E na hora que nós batemos a porta do governo do Estado, para pelo menos, não estamos pedindo aumento, é bom que o cidadão que está em casa nos ouça, ninguém está pedindo aumento, apenas a reposição das nossas perdas. O secretário da Fazenda esteve aqui e demonstrou que tem limite para isso, tem limite para isso. Nós estamos falando aí pouco mais de 2.000 funcionários nessas 3 instituições, que têm funcionários espalhados de Passo de Torres até São Miguel do Oeste. Vale a pena, sim, buscar aqui hoje esse reconhecimento. O impacto nas contas do governo, se der esse aumento, pode parcelar ele, não vai impactar no gasto de pessoal, porque é muito pouco. A Celesc, a Casan, a SC Gás, a SCPar, que são empresas no mesmo status da EPAGRE, da SIDASC, já fizeram isso. Elas têm autonomia para isso. E eu faço aqui um apelo ao nosso colega Ayrton Spies, nosso secretário da Agricultura, que vá até o governador, pressione o governador, para que ele possa reconhecer os trabalhadores das empresas agrícolas de Santa Catarina por essa condição que o nosso Estado tem. Para valorizar a agricultura familiar é preciso manter vivo a nossa pesquisa, a extensão rural, a SIDASC, o SEASA, que presta um grande trabalho como um grande centro de distribuição, mas também que agrega pequenos produtores da região que vão no local para poder vender a sua produção. Seus trabalhadores estão sem reajuste desde o ano passado. Isso que nós estamos falando é 1,6%. Isso é muito importante para o trabalhador da agricultura e demonstra um gesto, tenho certeza aqui dessa tribuna,
Passei agora por um processo eleitoral e vi o reconhecimento da agricultura familiar para o trabalho das nossas empresas da agricultura. Tenho certeza que o catarinense é a favor que o governo do Estado assine o acordo coletivo com essas empresas, reponham as perdas, mesmo que de maneira parcelada, mas demonstre aí um reconhecimento para os nossos pesquisadores, que no sol, na chuva, estão lá desenvolvendo tecnologia para desenvolver a nossa agricultura familiar, para produzir alimento, para que as pessoas que estão na cidade possam ter cada vez mais um alimento seguro, de qualidade. Para isso precisa ter trabalhadores, pesquisadores, extensionistas, médicos veterinários, motivados lá na outra ponta. Faço aqui um grande apelo ao governo do Estado. Não é justo que os nossos trabalhadores, e nem que esse governo, encerre um ciclo deixando na sua porta um passivo trabalhista com funcionários de empresas históricas de Santa Catarina, de bons serviços públicos prestados para a sociedade, como a EPAGRE, a SIDASC, o SEASA. Não é justo o governador Eduardo Pinho Moreira fechar o seu governo, deixando pendente um acordo coletivo de 1,6% com os nossos trabalhadores. O secretário Paulo Eli já passou por aqui na Assembleia e demonstrou que isso é possível, que exigem margem para isso. As outras empresas já tiveram seu reconhecimento das suas perdas. As isenções, o governo do Estado já fez isso com outras empresas, só tem que reconhecer agora da área da agricultura. Não adianta discursar, falar bem que nós somos responsáveis por 1/3 do PIB, da pujança da nossa agricultura, da competência da EPAGRE na pesquisa, na extensão rural, da SIDASC na sanidade animal, do SEASA na agregação da agricultura familiar, na comercialização de hortifruti granjeiro. É preciso agora reconhecer a qualidade desses trabalhos. Venho aqui fazer um grande apelo ao governador do Estado, ao secretário da Fazenda, ao secretário da Agricultura, para que nesses poucos dias que faltam para encerrar um ciclo de 16 anos da mesmo time no governo do Estado, que reconheça os trabalhadores da agricultura, assinando esse acordo coletivo, repito aqui, mesmo que de forma parcelada, mas reconhecendo o esforço dessas pessoas, que no dia a dia fazem da agricultura de Santa Catarina uma das agriculturas mais desenvolvidas, não do Brasil, mas do mundo. Os nossos índices de produtividade demonstram aí, e a nossa diversidade na produção, a competência, o talento dos nossos servidores da agricultura. Por isso, venho aqui a essa tribuna, na tarde de hoje, fazer um apelo a essas instituições, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado de Santa Catarina, para assinarem, de uma vez por todas, o acordo coletivo. Caso contrário, no próximo dia 12, todos esses trabalhadores estarão na porta do Governo do Estado, aqui na Assembleia Legislativa, reivindicando seus direitos, que são justos e merecidos. Por isso, faço aqui como deputado, defensor da agricultura familiar, defensor dos direitos dos trabalhadores, para que o Governo do Estado, de uma forma definitiva, nesses próximos dias, reconheça a importância dos trabalhadores da EPAGRE, da SIDASC e assine o nosso acordo coletivo. Era isso, deputado Maurício Kudilac. Obrigado, deputado Zé Milton. Parabéns pelo pronunciamento. Encerrado aí, então, o horário dos partidos políticos. E, antes da ordem do dia, nós vamos, então, suspender a sessão para proceder ao sorteio das escolas que participarão da 26ª edição do Parlamento Jovem Catarinense, sob a coordenação da nossa Escola do Legislativo. Então, está suspensa a sessão e vamos para o sorteio, que será
procedido de forma eletrônica. As escolas estão todas aí incluídas, então peço que a assessoria proceda o sorteio. Tem a ordem de região, a primeira região, Grande Florianópolis. Tem um veto nosso ali, 220 dos ex-atletas. Então, a escola escolhida, Escola de Educação Básica, professora Olívia Bastos, do município de Tijucas. Então, vamos para o segundo sorteio, região Meio-Oeste. Sorteio eletrônico do nosso programa aí, Parlamento Jovem Catarinense. Escola de Educação Básica Santos Anjos, Rio das Antas. Região Nordeste. Escola Colégio Evangélico de Jaraguá do Sul. Próxima escola para o Parlamento Jovem da região Oeste. Escola de Educação Básica Tancredo de Almeida Neves, de Chapecó. Pois ficou Belmonte, Campoerê. Região Planalto Norte, escola a ser sorteada. Escola Horácio, Escola de Educação Básica Horácio Nunes, de Irineópolis. A próxima região, região do Planalto Serrano. Programa Parlamento Jovem, escola sorteada, Colégio Paradigma de São Joaquim. Próxima região a ser sorteada, região Sul. Escola de Educação Básica Bílio César Borges Dotti, de Nova Veneza. E a última região a ser sorteada, a região do Vale do Itajaí. Escola de Educação Básica Aleixo Della Justina, de Ituporanga. Então, parabenizar a Escola do Legislativo, toda a equipe que trabalha nesse projeto tão importante, que é o Parlamento Jovem Catarinense. Então, essas aí são as escolas sorteadas eletronicamente, dentre todas aquelas inscritas no estado de Santa Catarina. Então, a sessão já está suspensa e retornamos às 16 horas para a ordem do dia.